Olá, eu sou o Leon e tenho 13 anos. E minha história é sobre como sofri bullying na escola. Nunca imaginei que isso aconteceria comigo e quero contar a vocês o que eu passei e como fiz isso parar. Tudo começou quando minha irmã mais velha, Laura, foi transferida para outra escola porque ela tinha um talento incrível para dança. Eu sentia muita falta dela no caminho para a escola, já que agora ela tinha que ir para muito longe e saía de casa muito cedo. Porém, estava tudo bem, pois nós dois íamos para a escola com meu melhor amigo Max. Nós ríamos muito juntos. Isso foi até Max e seus pais mudarem, porque sua mãe conseguiu um novo emprego. Eu fiquei espantado por ele ter me contado de repente, e ele também. Agora eu teria que ir a pé para a escola e voltar sozinho quando voltássemos das férias de verão. Durante as férias de verão eu senti muita falta de Max, pois estávamos sempre na casa dele. Laura estava sempre ocupada vendo as amigas ou indo ao ensaio de dança. Eu me senti muito sozinho, e eu temia fazer o caminho para a escola quando voltássemos. Eu tinha outro amigo na escola que se chamava Julian, mas ele pegava um ônibus para ir para a escola e na maioria das vezes, depois da aula, ele ia treinar futebol, pois adorava esportes. E logo chegou a hora da volta às aulas. Meu caminho sozinho era longo e chato, mas depois de alguns dias, algo aconteceu e tudo mudou. Um dia, encontrei Simon no caminho da escola para casa. Simon estudava na minha escola e era alguns anos mais velho que eu. Ele tinha uma reputação de valentão, porque tinha um temperamento ruim e não se importava com o que os outros pensavam dele. Ele também sabia que intimidava os outros porque era mais alto. Eu estava voltando para casa cuidando da minha vida quando vi Simon à frente, ouvindo música. Decidi passar correndo por ele e evitá-lo. Mas quando tentei contorná-lo, ele se moveu de repente e eu esbarrei nele. Ele estava furioso. "Qual é o seu problema?" ele disse. "Você não olha para onde anda?" Tentei responder, mas fiquei confuso e assustado com a fúria dele. Ele apenas riu de mim e me chamou de fraco. Para piorar as coisas, de repente percebi que Leia, Marie e Paul também estavam por perto e eles se juntaram a Simon enquanto ele ria de mim. Eu podia sentir minhas bochechas queimando em um vermelho brilhante, algo que o Simon apontou cruelmente também. Eu não sabia o que fazer, então corri para casa, ouvindo como eles riam e falavam de mim enquanto isso. Quando cheguei em casa, eu me senti muito triste e desanimado. Como eles podiam ser tão maus? Porém, quando minha mãe me perguntou como estava na escola, eu não quis contar a ela o que tinha acontecido. Então disse que estava tudo bem. Eu presumi que ver o Simon em minha caminhada fosse algo isolado e que não teria que passar pela mesma coisa de novo. Na manhã seguinte, eu contei a Julian sobre isso e ele soltou uma bomba. Ele soube que o Simon havia se mudado para perto de mim. Esse era o seu novo caminho para a escola. Ele sugeriu que eu fosse ao treino de futebol, já que o Simon também era do time. E ele poderia me ver de forma diferente. Poderíamos até nos tornar amigos como os dois são. Mas o problema era que eu odiava o futebol e não era muito bom nisso. Eu até achava que o Julian sabia, então toquei no assunto novamente. Ele me disse que sabia, mas me chamou para ir com ele no sábado pro treino de futebol com o time mesmo assim. Tente ter algo em comum com eles. Depois do treino de futebol, eles sempre assistiam a um filme de ação ou jogavam videogame juntos. Simon é legal se você o conhecer, mas eu me mantive firme e disse: também não estou interessado em jogos de computador ou filmes de ação. Gosto de borboletas e documentários sobre a natureza. Isso é coisa de criança, disse o Julian. E ainda quer saber porque os outros caras não te chamam pra nada. Julian retrucou frustrado. Simon continuou a me importunar diariamente e suas provocações se tornaram cada vez mais rudes. E Leia, Marie e Paul continuavam rindo nervosamente enquanto assistiam. Um dia, voltando da escola para casa, Simon pegou cruelmente meu boné e começou a jogar e pegar com Paul. Ele tirava sarro de mim. E Paul, nervoso, se juntou a ele de novo. Então Leia e Marie apareceram e se juntaram também. De repente, por maldade, Simon jogou meu boné no rio. E ele rapidamente se foi. Eu fiquei furioso e empurrei o Simon com força. Todos ficaram em silêncio por um momento e apenas ficaram olhando. Então Simon me deu um soco. Eu caí no chão e vi o rosto zangado de Simon em cima de mim. Ele ameaçou acabar comigo para sempre se eu contasse a alguém em casa ou na escola. Em casa, minha mãe estava preocupada porque eu tinha arranhões nos braços e no queixo. Mas eu disse a ela que havia caído em um barranco tentando recuperar meu boné, que havia caído acidentalmente no rio. Quando eu fiquei sozinho no meu quarto, me senti muito deprimido e exausto. Eu não conseguia me concentrar no meu dever de casa e nem no meu documentário favorito. Minha mudança logo foi notada em casa. Minha mãe e Laura achavam que minha separação do Max estava me afetando muito. Laura me perguntou: "Você tá bem, irmãozinho? Você tá tão fechado?" E ela convidou o Max para vir no fim de semana. Quando o Max veio me ver no sábado seguinte, eu mostrei a ele o meu novo pôster com borboletas exóticas e quis saber tudo sobre o seu novo apartamento e sua nova escola. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti relaxado e fui eu mesmo novamente. Nós conversamos a noite toda até que ouvimos uma batida na janela.
quando olhamos para cima, tinha um rosto de um palhaço assustador. Eu gritei e Max correu para a janela. Laura entrou de repente no meu quarto querendo saber o motivo de tanto barulho. Max já havia aberto a janela e estava gritando atrás do palhaço em fuga. Era Simon. Eu sabia. Eu comecei a chorar. E contei a Max e Laura tudo o que aconteceu, e como Simon e seus amigos haviam sido cruéis comigo. Laura e Max ficaram com pena de mim, e ambos com raiva de Simon. Na manhã seguinte, Max ligou para Leia, Marie e Paul e pediu para que ele os encontrasse no parque à tarde. Eles não esperavam me ver e também a Laura quando nos encontraram. Max e Laura contaram a eles como a situação me fazia sentir mal e como isso começou a me distrair e me deprimir. A princípio eles negaram, mas depois mostraram que se sentiam culpados e envergonhados por se juntarem a Simon. Ou até confessou que tinha sido covarde demais para enfrentar o Simon e que sabia que nada disso estava certo. Laura os lembrou que Simon poderia ter escolhido qualquer um deles, então todos deveriam ficar juntos. Todos nós saímos nos sentindo melhor. E Laura pediu a mamãe para me levar, para variar, dizendo a ela que eu havia machucado o pé. Mas eu sabia que ela não poderia me buscar porque ela estava trabalhando. Eu pirei. Mas Laura me garantiu que pretendia lidar com Simon depois da escola, então eu supus que ela me levaria até em casa. Leia, Marie e Paul agora estavam conversando comigo de novo e ficaram comigo durante o intervalo, o que deixou Simon confuso, mas ele não parecia se importar muito. Ele até fez uma piada sobre eu pagar pela proteção, o que ele considerou tão triste quanto eu. Depois da escola eu procurei pela Laura, mas não a encontrei em lugar nenhum. Como ela não apareceu para me acompanhar de volta, eu achei que talvez Simon já tivesse ido embora, então decidi correr para casa o mais rápido possível e seguir um caminho diferente. No entanto, eu não cheguei muito longe quando vi Simon. Ele na hora começou a me insultar. Perguntava onde estava minha rede de pegar borboletas. Ele estava com raiva e se aproximou de mim ameaçadoramente. Pensei que ele ia me bater. Ele me empurrou e então disse que eu era o maior perdedor que ele já conheceu. Fiquei espantado e me senti impotente. Eu não aguentaria isso todos os dias. Eu tentei correr para o rio e me afastar dele, mas ele me seguiu, me provocando, me empurrando cruelmente. No entanto, quando chegamos à ponte de pedestres, Leia, Marie e Paul também estavam lá. Eles viram que Simon estava me intimidando, e embora não tenham participado, também não disseram nada para fazê-lo parar. Como minha vida pode ser assim? Então, de repente, a coisa mais incrível aconteceu. Laura apareceu e ficou bem na frente de Simon, mas não disse nada. Ela apenas o encarou severamente. Dava para ver o Simon se contorcendo, e ele continuou olhando envergonhado para Leia, Marie e Paul. Laura exigiu que ele me deixasse em paz de agora em diante, e se ela ouvisse alguma coisa, ela lidaria com ele. Além disso, ele me devia um boné novo. Ela também disse a ele como ele era cruel por implicar com alguém mais jovem e tímido do que ele. Isso não o tornava durão. Isso fazia dele um covarde, pois ele sabia que eu não iria revidar. As bochechas de Simon ficaram vermelhas e ele saiu correndo. Leia e Marie pareciam chocadas. Paul tentou esconder suas risadas. E eu nunca mais fui incomodado por Simon. Eu também pedi desculpas ao Julian por dispensar sua ajuda. Ele foi legal sobre isso e entendeu. Eu deveria ser eu mesmo e fazer o que eu quisesse, mas também poderia valer a pena me comprometer, mesmo que isso signifique fazer algo que eu normalmente não faria. Eu até fui a um treino de futebol e foi muito divertido. Simon acabou indo para casa doente. Acho que ele estava fingindo. Ele estava me evitando agora e não o contrário. Ele era apenas um covarde. Felizmente eu só tive uma curta experiência com bullying, mas eu estava determinado em ajudar quem sofria com isso. Eu falei com a nossa professora, a senhora Sanders, que dirigia um projeto anti-bullying na escola, e me ofereci para ser voluntário. Isso incluía distribuir panfletos e conversar com outras pessoas sobre suas experiências. Isso me deu mais confiança e realmente senti que eu estava fazendo a diferença. Eu até flagrei o Simon uma vez olhando para os panfletos, então espero que ele fique ciente das consequências de suas ações. Então, por favor, me contem se algo assim aconteceu com vocês. E se vocês estiverem sofrendo bullying, contem a seus amigos e familiares, pois eles poderão ajudá-los e aconselhá-los e apoiá-los. Ou se vocês acham que não podem falar com eles, avisem seus professores. E eu prometo, as coisas só podem melhorar. Por favor, compartilhem suas histórias. E lembrem-se, os valentões são covardes. Deixem seus comentários, eu estou ansioso para ler. Até logo e sejam gentis!